Fala comigo, galera! Beleza? Obrigado aí por estar assistindo esse quadro. Vai ser perguntas e respostas hoje. Recebi algumas perguntas no Instagram. Isso é a estreia do canal. Pretendo fazer vlogs também, mas a gente vai começar hoje com perguntas e respostas enquanto eu dirijo aqui na cidade de Atlanta, a cidade caótica, que sempre tem trânsito. Então vamos embora! Gustavo Gilwer. Irmão, me desculpa, eu não sei se é assim que pronuncia o teu sobrenome, beleza? Irmão, como é a vida aí para arrumar trampo, aluguel, comunicação? Então bora lá, irmão. Eu vou demorar um pouco, mas eu vou tentar responder tudo certinho aqui pra ti, beleza? Coração. Então, a vida aqui é boa, é uma vida corrida. A gente trabalha muito, a cultura aqui do país, a sociedade trabalha bastante de segunda a sexta, segunda a sábado. Imigrantes também, às vezes de domingo a domingo, depende muito a situação, mas isso acontece. Poucos feriados, é parte do caráter da cultura do americano o trabalho. E aqui as pessoas não têm uma vida social muito forte por conta disso. Todo mundo trabalha muito, chega em casa, descansa, bora de novo próximo dia de manhã. A vida é muito boa, é uma vida que te permite ter poder de compra, construção de patrimônio, desenvolver habilidades, capacidades, investir na educação da família, tem muita segurança, dá para ter carro, dá para ir atrás de imóveis. O nível de dificuldade é muito mais baixo, é muito, deixa eu corrigir, muito menor do que no Brasil. Óbvio que tem um fator inglês, mas existem muitas pessoas aqui que falam um pouco inglês e conseguiram todas essas coisas que eu tô te comentando aqui. Então, é uma vida que vale a pena. Você trabalha, as coisas funcionam. Se você é organizado, o dinheiro rende. Depende muito da situação de cada um. Eu acredito que tu já tenha uma filha e tu é casado. Não tenho muita certeza pelo que a gente conversou. Então a situação, óbvio que pra ti é diferente do que é pra mim. Mas eu já experienciei também muitas famílias vindo pra cá com uma certa idade e dando certo. Eu não tenho como te incentivar a fazer isso, mas é possível. Eu já vi acontecer casos de sucesso por aqui, beleza? Pra arrumar trampo, não é impossível, também depende. Tem pessoas que arrumam nos primeiros dias, chegou na segunda e já tá trabalhando na quarta. Tem pessoas que acabam demorando 2 semanas ou um mês para arrumar um trabalho. Varia, varia. Tu tem que se posicionar, tu tem que ir atrás de criar uma rede de contatos. Como a galera fala aqui, you gotta put yourself out there. Tu tem que ser visto. Que não é visto não é lembrado. Existem muitos grupos de brasileiro aqui no WhatsApp, de trabalho, no Facebook. Então isso rola muito também, beleza? E óbvio, no começo a gente acaba tendo que ir em qualquer coisa, isso já aconteceu comigo também, qualquer coisa que aparece é lucro, a gente acaba se decepcionando com algumas coisas, tropeçando em outras, mas tudo agrega no começo pro aprendizado, a gente entender como a roda gira aqui. E tu é um cara que parece que já está acostumado com um trabalho firme, com um trabalho braçal, então essa tua vontade de crescimento aqui num ambiente que tu colocando esse esforço tem recompensa, é muito motivador. Isso anima. A gente continua fazendo porque a gente vê resultado. O aluguel também, existem muitos grupos que tu vê ali todos os dias a galera publicando, ó, tô alugando um quarto aqui, preço tal. Eu pago US$ 800 no meu quarto no momento, com banheiro compartilhado. Existem quartos que são menos, existem quartos que são mais. Tem pessoas que estão voltando pro Brasil ou se mudando
de uma cidade para outra ou de um estado para o outro, então repassando apartamentos, então isso acontece muito também, tu pegar o aluguel de uma pessoa que está saindo, e é uma opção, porque como a gente, na média, aqui não tem um CPF americano, né, um Social Security, a gente não consegue colocar nada no nosso nome. Então a gente tem que meio que fazer parte dessa bolha e utilizar a comunidade brasileira como forma de ter essas oportunidades, né? A gente acaba dependendo. E o que é bom, porque essa comunidade é como se fosse uma colmeia autossustentável. Existem pessoas que nem saem desse meio e crescem muito aqui. E a comunicação, cara, o inglês é fundamental. Eu cheguei aqui falando um inglês mediano, razoável para mediano. Hoje meu inglês é um nível muito acima da média para os imigrantes. E foi uma construção de 6 anos. E eu priorizaria muito chegar aqui com uma base, porque eu era um péssimo trabalhador quando eu entrei na construção, eu era um péssimo ajudante, péssimo. Mas eu falava inglês melhor do que a média ali da outra galera, que trabalhava muito melhor do que eu e tinha uma carteira de motorista. Então, às vezes eu acabava ganhando mesmo do que essa galera que trabalhava mais do que eu, trabalhava melhor do que eu. E isso foi abrindo muitas portas para mim para sair do braçal. Agora eu trabalho como comercial. Então, cara, dedica o inglês, tu tem vontade de vir para cá, já começa aí no Brasil, todo mundo tem 20 minutos por dia, entende? Chega aqui, o negócio é a gente ir atrás mesmo, querer aprender muitas palavras por dia, pelo menos 5, pelo menos 10, toda oportunidade, ir sem medo para conversar, vai cometer erros, vai se decepcionar, mas vai ser sempre aprendizado. Vai ser sempre aprendizado. Eu saía com essa mentalidade. Todos os dias eu tinha no começo, ainda tenho, não da mesma forma, agora eu faço esse enre, enriquecimento. Meu Deus, que dificuldade. De vocabulário tem que ser diário, cara. Eu saía de casa todos os dias, tinha um bloco de notas no telefone que eu anotava todas as palavras que eu não conhecia. E quando eu escutava algo que eu não entendia, eu perguntava. Eu falava, o que é isso? O que isso significa aquilo? Então a gente tem que ter esse mindset de investigar mesmo, sabe? E é uma construção, cara, mas o meu maior diferencial aqui foi o inglês, sem dúvidas. Hoje no meu trabalho eu só falo inglês. Todos os meus clientes são americanos. O meu patrão é brasileiro, mas ele é a única pessoa que eu falo português o dia inteiro. Fechou, irmão? Cara, se tu tiver alguma dúvida aí, fica à vontade, me pergunta. Eu não sei se eu consegui responder todas as tuas perguntas, mas fica à vontade aí. Se eu puder ajudar de alguma forma, eu tô aí. Tamo junto, irmão. Fica com Deus aí. Falou. Luiz Arthur! Ê, os guri! Abração, irmão. Fica com Deus. Com opção de trabalho, etc. Abraço, meu querido. Então, opções de trabalho, assim como tá falando pro Gustavo, Luiz, tem muitas dentro da bolha e fora da bolha. Obviamente, fora da bolha, tu vai estar em outra bolha. Pode estar numa bolha do mundo hispano, numa bolha do mundo americano. Então, o idioma vai estar sempre presente em algum lugar, cara. Então, saber o idioma. Tu já fez o intercâmbio. Acredito que tu ainda tem uma base muito boa de inglês. Tem que ver o que tu quer fazer aqui no país. Se é que tu tenha vontade de vir para os Estados Unidos. Mas tu é um cara muito desenrolado, comunicação top. Sempre teve uma mentalidade de empreendedor. As vendas aqui têm sido muito interessante para mim, muito lucrativo. E é uma chance de desenvolver uma carreira e construir um patrimônio aqui nos Estados Unidos sem estar no braçal. Porque para mim me permitiu também expandir os meus horizontes e aí dedicar ainda mais nos estudos, né? O que faz a gente crescer ainda mais. Então para mim assim, foi como se encaixasse, sabe? A minha carreira agora, no momento, minha profissão, tá me permitindo dar. Tá me permitindo. Dar nada, ele lá, ele. Tá me permitindo voar para outros horizontes, entendeu? E expandir as minhas capacidades intelectuais. Então tá sendo muito bom.
tá me permitindo isso. O que antes eu ficava totalmente preso à rotina do trabalho e a gente tá sempre cansado quando tá na construção. Então a cabeça também sente muito isso, né? A gente não consegue dedicar para aprender novos conhecimentos e desenvolver novas capacidades. Irmão, não sei se eu respondi a tua pergunta. Se tiver qualquer dúvida, me manda uma mensagem aí que eu tento responder com mais exatidão. Grande abraço, meu querido. Fica com Deus. Próxima pergunta. Keila Mendes. Abraço, Keila. O que você pensa sobre Virgínia e Vini Júnior? Aí, ó, a gente tava falando agora de trabalhos, agora vamos entrar nas fofocas, nas polêmicas, nos assuntos do momento. Eu acredito que esse relacionamento tenha sido um circo de marketing para potencializar o alcance de ambos. A Virgínia é o 01, é a 01 do Brasil. O Vini Júnior, na minha perspectiva, é o 02, atrás do Neymar. Ela tentou o Neymar primeiro, ela viu que não deu, e ela era casada, entende? Logo após a separação, tudo bem que o ex-marido também já tá com outra mulher, mas não importa. Famosos também são seres humanos. Se para um ser humano comum, mediano, como eu, como você, não é interessante engatar um relacionamento atrás do outro, por que que para um famoso, para uma celebridade, é interessante fazer isso após um casamento onde existem 3 crianças? E o Vini Júnior também tá no momento de baixa da carreira. Depois da bola de ouro, ele caiu muito de produção, porque foi muito injusto, ele merecia aquela bola de ouro. Então, eu acredito que é um movimento de ambos para estar mais presente na mídia, crescer, marketing, engajamento, ter impulsão no mercado. Ela com uma tentativa de crescer mundialmente, globalmente, e ele como uma chance de voltar pro hype. E eles não tinham nem. Ela não tinha nenhuma aliança no dedo, porque que a assessoria dele fez um comunicado oficial pedindo desculpas, sendo que provavelmente antes dela chegar em Madrid estava ficando com outras pessoas e ela, sei lá o que estava fazendo da vida dela. Acabou de ser de um casamento esse ano. Entende? Os dois são da Bet, então, sem precisar, como diz o Ryan Santos. Cara, faz tigrinho, faz toda essa parada aí só pra ter ganho. Por que que eles não estariam fazendo isso tudo de forma armada para crescer a imagem pessoal e o branding deles? Eu acredito que isso é armado, é visão comercial de marketing da imagem da, do label de cada um. Para mim é isso. Acredito que se fosse algo verdadeiro, se fosse algo real, por que que ele não teria aparecido? Por que que ele teria evitado aparecer em todos os stories dela em Madrid? Se era algo real, se ele queria mesmo. Eu duvido, duvido. Tema polêmico, mas é isso, Keila. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu acredito que era tudo armado, uma mentira, calúnia. Isso se chama mundo capitalista, influência e dinheiro e poder. Abraço! Mike Lopes, o monstro. Abraço, irmãozinho. Obrigado pela moral aí. Como você separa a sua rotina com trabalho, treino e estudos? Ok. Assim como eu estava falando pro Luiz mais cedo, Mike, o meu trabalho não é mais braçal. Então, isso me libera muita energia. O meu cérebro pode executar mais funções. Eu me sinto menos cansado para pensar. O que eu faço? Por 3 anos da minha vida aqui nos Estados Unidos, eu organizava minha rotina da seguinte forma. Se eu fosse acordar, se eu fosse trabalhar às 8, eu acordava às 6:30 ou às 6. Por muito tempo, eu não conseguia fazer 1h30, 2 horas por dia mais cedo, porque não tinha tempo e não tinha energia. Então eu acordava sempre para iniciar 1 hora mais cedo. Fiquei 3 anos da minha vida acordando 1 hora mais cedo para ter pelo menos de 20 a 30 minutos para leitura, tomando um café,
pra dar uma acordada, tomar um banho e estar pronto pro trabalho. Esse foi um diferencial pra mim. Eu demorei anos pra colher frutos disso, anos. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ler em inglês. E isso eu tô falando lendo em inglês. Se tu tá lendo em português, isso também já tá excelente. Já tá excelente. Isso eleva o nosso nível intelectual e espiritual de uma forma. As pessoas hoje em dia estão viciadas nisso aqui, ó, em telas. As pessoas estão ficando burras. Isso é fato. Existem livros e artigos científicos comprovando isso. Então, ler é incrível pro cérebro. A gente aprende a pensar, a gente aprende a racionalizar o que hoje está sendo perdido na sociedade. E com os treinos, como a minha rotina era muito difícil, era muito braçal, como é a tua, para mim funciona mais treinar à noite. À noite eu não consigo focar muito em estudar para pensar, eu não tenho disposição. Então eu prefiro deixar o mais fácil para mim que eu treino à noite, que exige menos, exige menos. Eu só vou lá e movimento o corpo, força física e é isso, pronto. É mais fácil para mim. Por isso que eu leio pela manhã. Existem muitas teorias que falam que é melhor começar pelo mais difícil, quando a gente está começando hábitos, né? Hoje em dia, a minha rotina é meio um pouco flexível em relação ao trabalho. Se eu vou começar a trabalhar às 8, eu acordo às 6, porque aí eu leio 45 minutos, meu primeiro livro que eu tô lendo no momento. Eu pratico tocar teclado e estudar minhas partituras e músicas. E também eu tiro tempo nas manhãs para editar vídeos e postar pro Instagram. E às vezes eu ainda, enquanto eu faço essas atividades, essas três atividades, eu ainda estou falando com o cliente ou falando com o meu chefe em relação a trabalhos que a gente está tendo no momento, porque não dá para parar. E após isso, após essas três atividades, às vezes eu não faço as três todos os dias, varia. Às vezes eu faço esse ciclo de três coisas, duas vezes na semana ou três, eu deixo materiais prontos também. E após isso eu faço cardio de manhã. Eu tenho minha bicicleta no quarto, eu faço cardio. Então a minha dica é, se tu quer começar a estudar, se tu quer começar a treinar, tu precisa ter gatilhos no ambiente. O que são gatilhos? São coisas que te sinalizam que tu precisa executar aquela tarefa. A minha escrivaninha, eu deixo ela igual todos os dias, porque eu sei que se eu ver os livros ali, com o meu caderno embaixo, o livro em cima e o meu fone de ouvido próximo com uma caneta, eu já sei o que eu preciso fazer. É só sentar e ler, entende? E a mesma coisa pro treino. Se eu quero treinar à noite, eu já levo a roupa. Isso vai facilitar eu executar aquilo. A gente tem que facilitar o que a gente quer começar. A gente tem que deixar rastros. A tua casa não precisa virar uma bagunça, mas tu tem que ter organização. Tu tem que pensar o que vai me aproximar de realizar aquela tarefa, aquele comportamento. E aí tu começa a planejar a tua rotina de acordo com isso, entende? Então, vai muito dos teus objetivos. Eu acredito, pelo que eu te conheço, tu é um cara que quer crescer no país, tu tá desenvolvendo tua mentalidade, tu é um cara capaz, tu é um cara desenrolado, então, cara, bota a cara nos estudos aí, mano. Começa a ler, treina, desenvolve disciplina, constância, porque ninguém vai te parar não, irmão. Entende? É uma questão de organização, decidir o que vai fazer e realizar. Tem que fazer o que tem que ser feito e pronto. Tu falou que vai fazer? Então faça. Essa é a minha mentalidade todos os dias com essas atividades. E eu trabalho bastante também, tá? Então é isso, galera. Essas foram as perguntas, meu primeiro vídeo de perguntas e respostas aqui no canal. O vídeo ficou longo. Eu acho que eu vou dividir esse vídeo em dois, cara. Vou dividir esse vídeo em dois. Vou fazer duas partes, ok? Porque ninguém vai assistir isso aqui. Então, se tu assistiu até aqui, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Não vou falar o que eu pensei. Comenta aqui embaixo
Folhas verdes. Folhas verdes. Hashtag. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Bom final de semana. Esse vídeo vai ser postado amanhã, no domingo, no dia 12 de outubro de 2025. E eu vou gravar um outro vídeo no domingo que vem também. Fiquem com Deus. Excelente semana e vamos pra cima. Valeu. É tudo nosso. Tchau, tchau.